Olá, o vídeo de hoje é sobre um assunto recente do STJ, uma decisão do STJ. O processo está em segredo de justiça, então não tem como trazer os detalhes sobre o caso, a fofoca completa, né? O nome das partes, nada disso. Mas o que ele é importante de se trazer? Só porque ele trata de um acordo de sócios? Não, porque ele vai além do que está na lei. E aí é o que eu sempre falo sobre o direito empresarial, o direito tributário. A vida não é o que está ali, muitas vezes os artigos nem são aplicados na prática. E esse é um grande exemplo, né? Um grande exemplo de situação que envolve efeito erga omnes e efeito inter partes. Até onde existe a validade de um ato para as pessoas envolvidas e para as pessoas de fora, terceiros. Então vamos lá, eu vou contar rapidinho a história e explicar o que está por trás disso. Uma sociedade empresária, ela foi constituída, registrada com o seu contrato social. Logo após a sua constituição, foi então realizado um acordo de sócios, onde todos os sócios assinaram esse instrumento, esse acordo, né, esse instrumento contratual de acordo, todos assinaram. O que tinha nesse, o que tem, né, nesse instrumento? Esse acordo versa, entre outras coisas, da possibilidade de exclusão extrajudicial de um sócio por falta grave. Então vamos fazer um pequeno resumo com relação às possibilidades de exclusão de um sócio por falta grave. É realmente um pequeno resumo para dar uma noção, né? Bom, um sócio tem direitos e obrigações. Direitos e obrigações a partir do momento em que ele ingressa no corpo societário, quer seja ingressando, integralizando o capital social, quer seja ingressando, prestando serviços, não entrando com dinheiro. Esses direitos e obrigações são básicos. Dentre as obrigações, nós temos a primeira, o caso daquele sócio que ingressa com capital social, com recursos, quer seja dinheiro ou bens, ele efetivamente tem que integralizar esse capital social. Se ele se torna inadimplente, está parcelando o valor e não paga a parcela, ele se torna um sócio remisso e pode ser expulso da sociedade pelo inadimplemento, por não ter pago aquele valor ou não ter transferido o bem que ele se comprometeu a fazer para constituir o capital social da sociedade. Por outro lado, o sócio prestador de serviço, como ele não coloca dinheiro ou bem na empresa, ele coloca o seu serviço, a sua prestação de serviços, regra geral, é exclusiva. Então ele tem que se dedicar à sociedade, trabalhar à sociedade. E aí a obrigação dele é essa, a dedicação exclusiva, trabalhar para a sociedade, ok? Então a gente já começa aí com a primeira obrigação. A segunda obrigação, ela se refere à lealdade, ao dever de lealdade. A sociedade é como se fosse uma família, tanto que tem a affectio societatis, o afeto societário, né? Uma vez em que seja constituída uma sociedade empresarial, é obrigado que o seu corpo societário trabalhe em prol de um objetivo comum. Então, eu sempre falo em sala de aula que sociedade não se conjuga o verbo eu, e sim o verbo nós. O que isso significa? A partir do momento que você faz uma sociedade, que você participa de uma sociedade, sempre em primeiro lugar vem a sociedade. O objetivo principal ali daquele corpo societário é a sociedade, e não você, e não o sócio. Então, o dever de lealdade, ele começa dessa forma, você se dedicar àquele objetivo comum, que envolve o afeto societário. E por essa razão, vem inúmeras regras, dentre elas o quê? Se você quiser constituir uma nova sociedade, trabalhar em outro lugar, você tem que ter a anuência, a concordância do corpo societário. Pouco importa se você é um sócio administrador ou não. Principalmente se essa outra atividade for uma concorrência direta ou indireta da sua sociedade.
porque aí é pior, você já não está rompendo só a dedicação em prol, né, de um objetivo comum, mas também para uma outra pessoa jurídica que concorre. Então, é uma segunda hipótese aí dentro do dever de lealdade de falta grave, não estar se dedicando, não ir trabalhar, não estar se dedicando, que seria a primeira. A segunda é o quê? Você constituir outras atividades e trabalhar em outros lugares sem essa autorização, sem a ciência, a autorização do corpo societário. E isso acontece muito, porque as pessoas elas acham que a vida é delas, elas decidem o que ela quer e na verdade não é nada disso, né? Livre-arbítrio é mais uma ilusão do que realmente o que as pessoas acham que elas têm de poder sobre a vida delas. Então, essa é uma obrigação que também gera uma falta grave. No caso de um sócio administrador, ainda tem a questão do dolo, da desídia, da culpa, né? Que aí é na condução da administração, ou de forma intencional ou não intencional, provocar danos, prejuízos, desviar, abusar do seu poder. Então, quando existe ainda o sócio administrador, ainda existe mais essa obrigação que vai além da lealdade, né? Que tem a ver com a boa-fé na administração, a diligência na administração. Provavelmente, no caso aqui que está em segredo de justiça, ou envolve dever de lealdade, ou envolve dever de lealdade por questão aí de ter constituído outra atividade, está trabalhando em outro lugar, não deu ciência, não pegou autorização, ou então relacionado aí a atos da administração, abuso de poder, né, desvios, condutas dolosas, culposas, desidiosas, alguma coisa nesse sentido que afetou a sociedade. E neste acordo societário, acordo entre os sócios, estava ali colocado que nesses casos não precisaria ir para o ambiente judicial. A expulsão do sócio é extrajudicial. Um sócio, quando comete uma dessas faltas graves, ou porque ele é sócio remisso, porque não pagou aquilo que ele se propôs a pagar, ou porque ele descumpriu o dever de lealdade, enfim, ele é expulso da sociedade. E a expulsão ela ocorre pouco importa o que esse sócio acha. Os demais o expulsam. Essa regra de expulsão, se vai ser judicial, vai ser extrajudicial, se algum caso específico vai gerar expulsão ou qualquer falta grave, qualquer, né, descumprimento do dever de um sócio vai gerar expulsão ou não, ela pode vir no contrato social ou nesse acordo de sócios. O contrato social, ele é levado a registro, num órgão de registro, primeiro, para constituir a personalidade jurídica, criar uma pessoa jurídica que se difere da pessoa física, e segundo, dá o que a gente chama de caráter erga omnes, ou seja, esse caráter público perante terceiros de que essa sociedade existe, de que essas pessoas são sócias dessa sociedade, enfim, que aquela atividade foi constituída. O acordo de sócios, ele só interessa aos sócios. Então, ele não precisa ter esse caráter erga omnes. Ele não precisa se tornar público, muito pelo contrário. Normalmente, ele é privado e interessa somente ao corpo societário. O importante é que todos tenham assinado para não dizer que não sabia. Então, esse acordo de sócios, nesse caso em tela aqui, que tramitou aí no STJ, de fato não foi levado a registro junto com o contrato social. Ele ficou engavetado na sociedade e aí essa pessoa cometeu essa falta grave e foi então expulsa extrajudicialmente, porque no acordo de sócios aquilo está especificado dessa forma. Ingressou na justiça, tanto que foi parar no STJ, alegando da nulidade da expulsão, porque isso tinha que estar no contrato social, tinha que estar registrado no órgão de registro, conforme ali o artigo 1085 do Código Civil. Só que, né, se trata de um acordo de sócios e não de um contrato social. Obviamente que essa pessoa já deveria, o advogado já deveria saber que é perder a ação mesmo, não é possível. Mas, enfim, essa pessoa, lógico, foi até o STJ e perdeu
a ação, manteve-se então devidamente expulsa da sociedade. Por quê? Porque o acordo entre sócios, ele é interpartes, ele não é erga omnes, ele é interpartes, ele faz efeito entre as partes. Acordo de sócios é lei entre os sócios. Por isso que, inclusive, tem que ter assinatura, né? Num caso de uma estrutura de uma sociedade contratual. Porque as sociedades estatutárias, como a sociedade anônima, elas têm vários acordos de acionistas, conforme o grupo ali dos acionistas. Então, normalmente, quem assina um acordo de acionistas são os acionistas envolvidos naquele acordo. Mas ainda assim é lei e a sociedade tem que respeitar. A sociedade empresária tem que respeitar, entendeu? Porque o acordo de sócios tem força realmente de uma lei interna. Então, nesse caso específico, a mesma coisa. Assinou, estava ciente de que se cometesse a falta grave, haveria expulsão extrajudicial. Acabou. Acordo de sócio é uma coisa muito séria. E como eu disse, normalmente não é levado a registro porque não precisa ser levado a registro. Não precisa do efeito erga omnes. Não interessa a comunidade, a sociedade, os trabalhadores, os consumidores, ou seja lá quem for, o que está no acordo. O que interessa é o corpo societário, quer seja sócio de sociedades contratuais, quer sejam acionistas de sociedades estatutárias. Só para fazer aqui uma observação, não existe sócio de sociedade anônima. Sociedade anônima é acionista, limitada é sócio, não existe acionista de uma sociedade limitada. Cada espécie de sociedade, conforme o seu regime e a sua estrutura, tem um nome para essa pessoa física ou jurídica que participa da sociedade. E o nome não é por acaso. Existem regras. Um acionista é diferente de um sócio. Então, ou você pode ter um acordo de sócio, ou pode ter um acordo de acionistas. Depende do tipo da sociedade. Mas, de qualquer forma, é lei entre aquele corpo societário e tem que ser respeitado. Não cabe nenhuma nulidade judicial porque não levou ao órgão de registro. Ok? Então, fica aí hoje o tema acordo de sócios e a sua desnecessidade de dar efeito erga omnes. Até o próximo vídeo.